Salmo capítulo 3, amém? Glória a Deus. Vamos dar sequência naquela série sobre o Salmo, amém? Aonde estamos aprendendo de um jeito mais simples, mas aprendendo sobre cada saltério que temos na palavra, amém? Glória a Deus. Salmo 3, aleluia. Salvou a fúria, glória a Deus. Salmo 3. Desde já eu deixo meus parabéns para todas as mamães. Que Deus venha abençoar a cada mamãe. Sei que a vida de mamãe não é fácil, né? Às vezes o filho desobedece, só Jesus na causa, a mãe fica no joelho chorando dias e dias e noites sem dormir, em prol do filho, para Deus libertar, trazer para perto. Então que Deus venha abençoar essas guerreiras, né? Porque só Deus sabe o amor que mamãe tem para com o filho. Então que Deus venha abençoar essas mães, que é uma bondade ser uma mãe. Que Deus abençoe todas as mamães, a quem assiste pela internet e a quem está aqui presente ouvindo. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Nós que nascemos somos gratos a Deus e a vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Depois, se eu lembrar, cantarei o hino em homenagem a vocês, amém? Glória a Deus. Memória aqui tem que abençoar. Salmo 3, amém? Vamos ler apenas o versículo 1 e 8, que depois vocês vão deixar aberto e vamos meditar versículo por versículo. Versículo 1: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Verso 8: A salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor Deus, para, Pai, te adorar, te exaltar e engrandecer ao Senhor. Pai Santo, já foi falado conosco nas oportunidades, nos louvores, mas fale conosco também na tua santa e gloriosa palavra, Pai. Eu não tenho nada a oferecer de mim, mas o Senhor sempre tem palavra de vida eterna para nos conceder. Fale conosco em nome de Jesus, Espírito Santo. Amém. Pode se assentar. O Salmo 3, ele foi também escrito por Davi. E se vocês verem na Bíblia de vocês, em algumas Bíblias tem um título, Salmo de Davi, quando fugia de seu filho Absalão. Então este Salmo 3, especificamente, foi escrito por Davi na época em que o seu filho Absalão se rebelou contra ele. Aonde Davi ele se via cercado por inimigos, Davi ele se sentia humilhado, e ele foi obrigado a fugir. Foi traído por seu filho, foi traído pelo seu melhor amigo, e foi traído e continuou sendo perseguido por mais inimigos, e ele não teve como continuar no palácio e fugiu, porque seu filho estava o perseguindo. E o seu filho Absalão, ele conseguiu trazer uma parte do povo de Davi, que Davi cuidava, para os seus ideais. Eu vou fazer assim no reinado, eu vou fazer de outra maneira que meu pai está fazendo, eu vou cuidar melhor de vocês. O filho Absalão, ele estava tentando usurpar o trono do pai. Por quê, pastor? Se você meditar no 2 Samuel 13, houve ali algo que aconteceu na família de Davi, aonde o seu filho Aminon, ele, que é o filho mais velho, ele violentou Tamar. Ou seja, o que é violentar, pastor Ezra? Ele realmente fez um ato imoral com a sua irmã. Ele pegou ela à força e fez um ato imoral. O filho mais velho de Davi, chamado Aminon. Davi ficou furioso? Ficou, mas ele não fez nada com seu filho. Ele não fez nada com seu filho. Deixou aquilo passar. Absalão ficou irritado, profundamente nervoso. Só que na hora, Absalão não fez nada. Viu que o pai não fez nada e ele também não fez nada. O que Absalão fez? Peraí, meu pai não está tratando com justiça o que aconteceu com a sua filha, com a minha irmã? Isso não pode acontecer na família. Um irmão fazer isso com outra irmã. Aí o que Absalão fez? Está lá em 2 Samuel 13. Ele fugiu para Jesus. Mas ainda ele, olha só, Absalão ele matou Aminon para vingar a sua irmã. E depois de matar Aminon, ele fugiu para Jesus. Então esse é o primeiro motivo dele começar a querer se rebelar contra o seu pai. Ele achou o seu pai como um rei que não faz justiça. Um rei que não trabalha com justiça, que oculta o pecado oculto de pessoas. Então ele fez o quê? Eu vou matar esse meu irmão que fez coisa com a minha irmã e eu vou fugir daqui. Ele fugiu e depois ele ficou anos e anos
longe, afastado, mais ou menos 3 anos exilado. E depois ele retornou para Jerusalém, só que Davi não o viu por mais 2 anos. Ele retornou, mas Davi não o viu por mais 2 anos. Então ficou um bom tempo sem os dois se encontrar. Quando se encontraram, não teve uma reconciliação, ou seja, pai me perdoa, ou filho me perdoa. Não teve isso. Foi algo superficial. Os dois ficavam assim conversando, dialogando, mas não teve uma entrega genuína de perdão entre os dois. Com isso, Absalão colocou dentro de si: eu vou usurpar o trono do meu pai. Eu vou começar a conquistar o coração das pessoas. Como? Ele era uma pessoa de boa aparência, tinha cabelos belos, ele se engrandecia com o tamanho do seu cabelo, ele cuidava bem do seu cabelo, né? Tinha um shampoozinho ali, não sei qual que era, mas assim, o cabelo ficava brilhando, cintilante. Absalão, então, ele conquistava o povo pelo carisma, pela aparência, e com isso ele conquistou a maioria do povo ali para ir contra o seu próprio rei, Davi. E Davi, então, se encontra neste cenário, onde o seu filho fez a maior parte do povo de Hebron ir contra ele. Um rei que cuidava do povo, agora viu seu povo contra ele, por conta do seu filho que o traiu, por conta do seu filho que queria ir contra ele, derrubar ele e até mesmo matá-lo. Olha o que acontece quando uma pessoa suja suas mãos com o pecado. Porque Absalão sujou matando o seu irmão. Ele deixou a ira, deixou o ódio, a raiva o dominar, e ele fez com que o pecado agora tomasse conta do seu corpo, da sua vida, onde a sua mente só pensava em fazer coisas más. E usurpar o trono do pai é uma coisa má. Porque Deus não tinha autorizado ele tomar o trono do pai, mas ele queria de qualquer jeito, porque não viu o pai como alguém responsável perante o trono. Porque deixou o filho mais velho abusar da irmã. Aí, neste contexto, vocês agora estão entendendo, o Salmo 3 foi escrito. Davi se sentia aflito, Davi se sentia angustiado, humilhado. E aí no versículo 1, Davi fala: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Davi, então, ele expressa a sua angústia a Deus. Ele foi contra o seu filho? Não. Ele está sendo perseguido, está sendo caluniado, mas ele não foi contra o seu povo, ele não foi contra o seu filho. Ele se calou e foi desabafar com Deus. Aonde ele fala: Senhor, como se multiplicou, agora não é só o inimigo que está atrás de mim, não é só as nações que estão atrás de mim, agora o meu próprio filho, meu próprio povo, meus próprios amigos estão contra mim, Senhor. São muitos porque se levantam contra mim. Então Davi expressa aqui no versículo 1 que a sua tristeza é grande, porque a quem ele confiava, ele não tem mais como confiar. Ele esperava que seu filho Absalão estivesse com ele em todo o tempo, firme, no reinado, ajudando. Mas não, o seu filho o apunhalou pelas costas. E quem nós lembramos que foi também apunhalado pelas costas? O nosso Senhor Jesus. Como eu disse para vocês, quando eu for ensinar Salmo para vocês aqui, nós vamos pegar texto e comparar com Cristo. Porque a mensagem tem que ser Cristo na nossa vida. Então olha só, Jesus ele também foi traído. Por quê? Pelo seu próprio povo. O povo judeu o traiu. Os fariseus que se diziam conhecer a Deus, traiu o próprio Deus. Traiu o Filho de Deus. Judas, que chegou a andar com Jesus em todo o tempo ali, numa certa caminhada, ele traiu Jesus. Teve coragem de trair aquele a quem trouxe vida para ele. Jesus foi traído por muitos, e ele foi caluniado, ele foi humilhado, assim como Davi foi. Enquanto mais foi se aproximando a cruz, mais Jesus foi acontecimentos que foi traição, foi rejeição, foi humilhação em nosso Senhor Jesus. Aí, trazendo para nós, assim como Davi e assim como Cristo foram humilhados, foram perseguidos, nós também não estamos escapando disso. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser caluniados. Se Davi foi, Jesus foi, muito mais nós. Mas olha só como é que é interessante a palavra do Senhor. Porque lá no Caim e Abel, a própria família teve corrupção. Caim matou Abel. Da própria família teve um ataque. Hoje, o que acontece? Dentro da família temos ataques pessoais. Dentro da família temos ataques de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de um tio, por aí afora. Nós temos ataques dentro
da família. Mas o que Davi fez? Ele combateu a sua família? Não, ele clamou ao Senhor por misericórdia, para que a mão dele fosse sobre a sua família. Nós temos que aprender isso. Jesus, ele foi atacado pela família. O que ele fez? Ele bateu naquele que estava atacando ele? Não. Ele orou ao Pai: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo comigo. O perdão tem que estar, a missionária pregou hoje lá, minha esposa pregou no Mangueiras, o perdão tem que andar com o crente. Porque quando a gente é cristão, a gente tem que saber que a perseguição vai vir de todos os lados. Família, trabalho, rua, qualquer lugar vai ter perseguição contra a nossa vida. E se sabemos disso, o que nós temos que colocar no nosso coração? Peraí, o perdão tem que andar comigo. Eu sei que alguém vai me atacar a qualquer hora. Eu vou perdoar essa pessoa porque é o inimigo usando essa pessoa para abater minha fé. O perdão tem que andar conosco, lado a lado. Em João 16:33, Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus mesmo declara para nós que nós teremos perseguições, aflições, nós iremos ser perseguidos por amor ao seu nome. Quanto mais a gente ama Jesus e proclama o Evangelho, mais o diabo vai usar pessoas para nos atacar. Mais ele vai tentar abater a sua fé e a minha fé. Mas aí Jesus fala o seguinte para nós: olha, vocês têm que estar alegres, ânimo. Vocês têm que se animar e não se entristecer perante as perseguições. Se uma família te atacar, não se entristeça. Combata a tristeza com a alegria do meu espírito, porque eu estou com vocês. Eu venci a traição da minha família, vocês também vencem através de mim, de Jesus para nós. Sozinhos vocês não conseguem vencer as calúnias, mas comigo vocês já venceram em nome de mim, Jesus. O nosso Senhor, Ele está conosco, irmãos. Glória a Deus. Então, assim como Davi foi perseguido pelos familiares, pelos inimigos, assim também nós somos perseguidos. Jesus foi perseguido. Verso 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Olha só, Davi agora ele fala o seguinte: que os inimigos dele estão atacando ele não só psicologicamente ou fisicamente, tentando atacá-lo fisicamente, mas agora estão duvidando da relação dele com Deus, pelo que ele está passando. Aí você vê hoje, você passando por situações, a pessoa fala assim para você: olha lá, irmã Celina não é de Deus não, olha o que ela está passando. Não é, acontece isso. Olha lá, a irmã Jucimara está passando por situações na vida dela. Isso aí não é serva de Deus, porque se fosse serva de Deus, estava com uma vida boa, a bonança toda boa. O mundo é cruel, irmão. O mundo é usado pelo maligno para bater a sua fé. Davi tinha riqueza, mas no momento da sua perseguição, fugindo de casa, todo mundo falou com ela: Davi está correndo, rapaz. Ele não tem Deus, não? Olha lá o que Davi falou, versículo 2: muitos dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. Falaram para Davi: olha lá Davi correndo, rapaz, cadê o Deus que salva ele? Quem que a gente lembra lá na cruz? Jesus. Abra por favor, lá em Mateus capítulo 27, verso 43, e voltamos aqui para o texto. Mateus capítulo 27, Mateus 27, verso 43. Olha só, até o próprio Jesus também teve essa calúnia. Mateus 7, 43. Vamos ler do versículo 42 em diante. Salvou a outros. Olha o que eles estão falando com Jesus. Aqui quem está falando com ele são os sacerdotes, mestres da lei, líderes religiosos, fariseus. Estão zombando de Jesus. É da família, porque conhece a palavra. Olha só, Jesus aí, que está na cruz, salvou outros. A si mesmo não pode salvar. Ele não é Deus? A si mesmo não pode salvar. Ele não fala que é rei de Israel? Desça agora daí, Jesus, da cruz, e creremos no Senhor. Se o Senhor descer, a gente crê no Senhor, que o Senhor é Deus vivo. Confiou em Deus, olha lá, está confiando no Pai. Livre-o agora, olhando para Jesus e caluniando. Se de fato, ó Pai, você ama o seu filho, livra ele aí da cruz. Pois disse Jesus: eu sou filho de Deus. Estavam zombando da fé de Jesus. Assim também estão zombando da nossa fé quando passamos por situações aonde a gente começa a chorar de dor. E aí as pessoas vêm e caluniam a sua fé para poder o quê? Te trouxer e deixar você lá no chão. Você não levanta mais. Cadê o seu Deus?
Aí você tem que dizer para eles: opa, peraí, não, não é assim não. Meu Deus está comigo. Meu Deus permanece comigo porque Ele não me abandonou. E se eu passo por essa luta para glorificar o nome dEle, vocês não compreendem, mas eu compreendo essa dor. Porque é para honrar e glorificar o nome do meu Deus, que vive e reina para sempre. Davi foi caluniado, Davi foi humilhado perante a sua fé. E quem que a gente lembra também, além de Jesus e Davi? Jó também foi humilhado perante a sua fé. Jó começou a perder casa, perdeu filhos, teve só a sua mulher com ele, mas a sua mulher tinha que trabalhar, antes não trabalhava, agora tem que trabalhar, e reclamou disso. Jó ficou sentado na montanha, lá no pico da montanha, chorando com as suas dores, com a sua tristeza e angústia. Aí chegam os seus 3 amigos, que ao invés de ajudá-lo, calunia ele mais ainda. Jó, você está aí porque você está em pecado, Jó. Estavam atacando a fé de Jó pelo fato do que ele estava passando. Isso acontece conosco quase todo momento. Né, meu querido? Quando a gente passa por uma situação difícil, uma situação que a pessoa fala assim: olha, ela está com enfermidade, cadê? Não tá, Deus não cura, não? Ô povinho que gosta de zombar do cristão, misericórdia. Mas nós sabemos que o nosso Deus é Deus de cura, é um Deus que liberta, é um Deus que salva e é um Deus que está conosco. O povo não acredita, mas nós acreditamos que mesmo em momentos de dores, a vitória está garantida pelo nosso Senhor Jesus. Davi sabia disso. Jesus então muito mais. Meu pai, vocês estão falando isso de mim? Estou conjecturando, amém? Vocês estão falando isso de mim? Mas meu pai, Ele está comigo, Ele não me abandonou. Eu estou fazendo isso por vocês. Eu estou sofrendo para glorificar o nome do meu pai em vocês. Então a nossa dor que passamos, para o mundo pode parecer loucura, mas para nós é glória para o nome do nosso Senhor Jesus. João 19, verso 30. João 19, verso 30. João 19, verso 30, glória a Deus. Olha só, quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O mundo, ele pode duvidar da nossa fé, ou também da presença de Deus na nossa vida. Mas, olha só, mas a cruz prova que a salvação de nosso Senhor Jesus não falha em nossa vida. Porque o mundo vê você com aquelas dores, sofrendo, angustiado, e vai falar assim para você: o seu Deus não salva você. Você tem uma resposta garantida em João capítulo 19, verso 30. Ô meu querido, ô minha querida, sinto muito, mas está consumado na cruz do Calvário a minha dor. A minha angústia, meu querido e minha querida, está lá na cruz do Calvário consumado, porque Jesus disse: tetelestai, está consumado. Eu agora concluí o propósito, onde as suas enfermidades, as suas dores, as suas maldições está comigo na cruz. Vocês não têm mais isso. Tenham fé em mim, porque eu venci e vocês venceram comigo. Amém? Então fale isso para a pessoa: não, meu Jesus lá na cruz falou, está consumado. Então essas dores que eu passo lá na cruz, ó, já tive salvação por essas dores. Lá na cruz já tive salvação pelas minhas enfermidades. Lá na cruz, através do meu Senhor Jesus, eu já tive libertação pelas minhas enfermidades, porque Ele foi bem claro: está consumado. Eu concluí aquilo que eu vim fazer pelo meu Pai em prol da humanidade. Eu trouxe a salvação para vocês, a dignidade para vocês, a honra que vocês não tinham, eu trouxe para vocês através do meu sacrifício de Jesus para nós. Olha que maravilhoso é o nosso Senhor. Aí vamos voltar para o Salmo? Salmo 3. Vamos para o versículo 3 agora, para vocês entenderem. Mas tu, Senhor, diz Davi, és o meu escudo. Davi no versículo 1 fala dos adversários, fala que aumentou os inimigos contra ele. No versículo 2 fala que estão zombando da sua fé. E agora no 3 ele vem declarar que Deus é o seu escudo. Que Deus é o que? A minha glória, a sua glória. Ou seja, se Ele não está tendo dignidade para com o povo mais, se o povo não o honra mais, Deus o honra. A dignidade Ele encontra em Deus. E Ele fala: o Senhor é o que exaltas a minha cabeça. Então mesmo em fuga, mesmo fugindo com medo, Davi reconhece que quem vai protegê-lo não é quem está perto dele, mas é Deus
é o escudo e broquel dele. Davi reconhece que, mesmo que para eles ele não tem mais honra, para Deus ele tem honra. Deus o honra. Deus continua o protegendo, guardando e o honrando em prol daqueles que estão ao redor dele. Aí Davi também ele admite que somente Deus é quem restaura a sua dignidade, não ele próprio com as suas mãos. Eu vou voltar lá e restaurar a minha dignidade. Não, ele fala, é o Senhor quem exalta a minha cabeça. Não é minha força, Deus, é o Senhor. Aí nós vamos em Efésios 6,16, que fala sobre o escudo da fé, a armadura de Deus. E aí, ou seja, Jesus ele é o quê? O nosso escudo. Quando vem setas contra a nossa vida, e são muitas, pode ter certeza, quem nós temos que buscar? Jesus. Senhor, venha ser meu escudo contra essas setas do maligno. Porque às vezes, Senhor, eu não consigo suportar, porque as flechas é tão grande, que misericórdia desse. Olha o tamanho de lança contra a minha vida. Mas às vezes eu Deus, ó, o Senhor é meu escudo, o escudo da fé. Eu tenho certeza que o Senhor está comigo, me guardando e me protegendo e me guiando. Davi tinha essa certeza. Mesmo com medo, fugindo, ele falou, o Senhor é o meu escudo. Ele nos ensina que até você, em momentos de medo e de angústia, não deve perder a fé no seu Deus. Mesmo que o mundo todo, a sua família toda está contra você, não perca a fé no seu Deus. Porque Ele é o quê? O nosso escudo. Ele é o nosso escudo, Efésios 6,16. E em Colossenses 1,27, abra por favor. Colossenses 1,27. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 1,27. A eles, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. O mistério é quem? É Cristo em nós. Esperança da glória. Paulo fala aos Colossenses que o mistério do Senhor, a glória deste mistério é Jesus Cristo habitando em cada um de nós através do Santo Espírito. Então, quando Davi fala, o Senhor é a minha glória, ele fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, a sua glória está sobre mim. Então, o Espírito do Senhor está sobre nós. Então, a glória do Senhor está sobre nós. Não está sobre aqueles que caluniam você, está sobre a sua vida. E se a glória do Senhor está sobre a sua vida, não temos o que temer. Porque Ele, o Espírito Santo, maravilhoso e amigo divino, Ele está nos fortalecendo e nos consolando de glória em glória. Em Cristo, mesmo humilhados, temos uma dignidade eterna. Então, quando alguém te deixa para baixo, você olha para o céu, opa, Jesus, exalta a minha cabeça, me honra, porque eles estão me desonrando, mas o Senhor me honra, porque a tua glória está sobre mim. Afirme isso dentro de você. Davi afirmou para ele mesmo, porque ele estava se sentindo humilhado. Olha só, mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória. Ele não se exaltou falando, a glória sou eu. Não, o Senhor é a minha glória. Ou seja, quando se sentir humilhado, irmãos, fala para você mesmo, oh Jesus, o Senhor é a minha glória, e é o Senhor quem exalta a minha cabeça, para que as pessoas que estão me desonrando venham ver que o Senhor é Deus sobre a minha vida. Afirme isso sobre a sua vida todos os dias. Não se sinta desprezado pelos seus familiares, mas se sinta honrado, porque Deus, Ele te honra. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Você é filha, filho de Deus. Então, se você é filho, você é filha, Deus, Ele está todo dia com você, te honrando, te fortalecendo. É isso que Davi tinha consigo. Meu Deus está comigo. O mundo pode me abandonar, mas o meu Deus está comigo. Versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele me responde do seu santo monte. Davi ora e fala assim, ó Senhor, não importa de onde eu estou orando. Posso estar orando aqui, não estou lá no Monte Sião orando ao Senhor. Não estou no Monte Sinai te buscando como deveria estar buscando neste momento. Eu estou fugindo do meu filho Absalão. Mas de onde eu estou clamando, versículo 4, de onde eu estou clamando, o Senhor ouve a minha voz. De onde você clamar, não importa que lugar você esteja, se você clama com o coração contrito, verdadeiro ao Senhor, o Pai inclina os ouvidos e ouve a sua voz.
ouve o seu chamado. Ele não despreza a oração de um justo. Ele não despreza a oração de um quebrantado. Jesus, ele clamou ao Pai no Getsêmani. Ele clamou ao Pai na cruz. Lugares aonde talvez não seria propício estar orando. Mas ele orou e o Pai o ouviu. Jesus, por embora ele tenha passado pelo sofrimento da cruz e sendo crucificado, o Pai o ouviu, porque ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Então não importa o tamanho do problema e adversidade que nós estamos passando, clame ao Senhor que Ele vai ouvir a sua oração. Não vai responder no teu tempo, mas no tempo dele a resposta vai chegar. Daniel custou 21 dias, mesmo em jejum e oração, para a resposta chegar, mas chegou. Ele perseverou. Persevere na sua oração ao Senhor e tenha fé. Porque a sua oração, Deus todo dia Ele está ouvindo. Não venha com essa, Deus só não ouve a oração, não. Pare, tire isso da sua mente. Deus, Ele ouve a sua oração. Clame mais a Ele. Chore com eles. Se quiser, pode até esbravejar com Ele. Ele vai querer te ouvir todo dia. Ele ouve as suas orações e no tempo oportuno Ele vai te dar a vitória. E por que eu falo isso? A gente vê que Jó, ele clamou ao Senhor. Demorou um bom tempo para Deus o abençoar. A gente vê que Davi passou por essa aflição. Depois de um bom tempinho fugindo, seu filho morre, a vitória vem sobre ele. Os inimigos param de persegui-lo, porque acabou com aquela perseguição, porque o cabeça da perseguição faleceu. Então olha só, no tempo de Deus a vitória vem. Não deixe de clamar. E não fique com essa falta de fé. Jesus não me ouve, mas Jesus te ouve sim. Desde que seu coração está centrado com fé que Ele pode resolver, Ele ouve sim. É através da fé. Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então com fé, as nossas orações se chegam até os ouvidos do Senhor. Em Hebreus capítulo 4, verso 16, abra por favor. Estou tentando encerrar para mim por causa do horário, nós estamos assim indo. Hebreus 4, 16. Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança, não é com dúvida. Cheguemo-nos, pois, com confiança, com fé, ao trono da graça. Para quê, pastor? O autor fala, recebamos misericórdia, porque não merecemos as bênçãos que temos, mas por misericórdia Ele nos concede. Então vai com confiança ao trono da graça, para que você e eu recebamos misericórdia da parte de Deus e achemos graça perante Ele, a fim de quê? De sermos socorridos no seu tempo. O próprio autor fala, não, no tempo oportuno. Que tempo oportuno é isso? No tempo de Deus. Porque só Ele sabe o tempo certo para abençoar a sua vida, para resolver o problema da sua vida. Porque às vezes o problema, a perseguição, a aflição é para te amadurecer. Então ainda não finalizou o tempo de amadurecimento. Por exemplo, a árvore cresce, aí tem os frutos. Você não espera amadurecer o fruto para depois comer? Como é que você vai mostrar a glória de Deus para as pessoas se você não amadureceu ainda no seu sofrimento? Às vezes Deus está te amadurecendo para que quando você for uma fruta madura, bonitinha, para poder as pessoas se alimentar, quando elas foram ver você toda reluzente do brilho do Senhor e meus problemas, vão falar, olha rapaz, eu quero o Deus daquela pessoa, porque passou por um problema difícil, mas não reclamou, não titubeou e continuou com a fé, perseverando naquele Deus. E olha só como é que está agora, está com uma vida bem abençoada, olha só. Deus vai ver, vai te exaltar em prol daqueles que estão te humilhando. Mas é tempo oportuno. Aí Hebreus fala, cheguemos-nos com fé, com confiança no trono do Senhor, para que não por mérito nosso, pastor, eu estou jejuando, estou orando dias e dias e dias para receber. Não, Deus não está olhando isso que você faz. Ele olha o seu coração com fé e quebrantado. Se você está com fé e oração, com o coração quebrantado perante Ele todos os dias orando, sem reconhecer que é por mérito, mas é por misericórdia e pela graça, Deus vai te abençoar no tempo oportuno. Deus vai te socorrer no tempo oportuno. Porque há uma modinha de muitos lá fora que fala, eu vou jejuar para receber. Você não jejua para receber, você jejua para se santificar perante Deus.
Eu vou fazer um voto para receber. Deus não é Deus de barganha. Você pode fazer voto? Pode. Mas você faz voto com confiança que não é por mérito seu, mas por misericórdia e graça que a gente concede a bênção. Não é mérito. Como eu disse no início, nós não merecemos a graça, nós não merecemos a salvação, mas Ele nos concedeu. Nós não merecemos a roupa que vestimos, nós não merecemos o alimento que temos em casa, mas Ele nos concede. Por mérito seu? Não. Por mérito meu? Jamais. Por misericórdia e graça dele para com nós. Isso é bondade. Isso é amor de Deus para conosco. Então, no tempo oportuno, saiba que se você estiver clamando com fé, estiver chegando ao trono da graça com o coração quebrantado, pode ter certeza que Deus ele vai te exaltar, vai te honrar e vai te socorrer naquela aflição que você tanto tem orado e buscado a Ele. Porque você vê que na palavra tem muitos exemplos de fé. Passaram por aflições, passaram por perseguições, demorou anos para ter a resposta, mas teve a resposta de Deus e Deus nos abençoou. Então clame com fé, porque a Bíblia ela é verdadeira e o que está escrito aqui, as histórias que estão aqui, são para aumentar a nossa fé, que o nosso Deus é um Deus de promessas e um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Amém? Versículo 5: eu me deito e durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Davi agora ele fala o seguinte: Senhor, minha mente está cheia de tribulação, porque eu estou pensando que hora que meu filho pode chegar até mim para me matar. Às vezes pode enviar alguém aqui que é meu amigo meu e enganar esse meu amigo para poder me matar quando eu estiver dormindo. Mas Senhor, olha só, eu confio tanto no Senhor que eu me deito, eu me durmo, eu acordo, porque o Senhor tem me guardado e tem me sustentado. Aleluia. Glória a Deus. Davi não deixou o seu medo dos seus inimigos o afligir as suas noites de sono. Davi não deixou os seus problemas impedirem ele de dormir tranquilo. Vou fazer uma parafrasear aqui. Deus era o dizer-pão de Davi. Porque em meus problemas, as circunstâncias difíceis, ó Deus, eu durmo e acordo porque o Senhor é o dizer-pão. Tomei o Senhor comigo aqui, tomei a sua palavra e eu estou dormindo tranquilo, Senhor. Eu acordo, os problemas vêm na minha cabeça de novo. Mas quando eu durmo, eu repouso minha cabeça no travesseiro, eu confio que o Senhor tem me guardado e tem me sustentado. Assim como Davi, também nós temos que ser Jesus. Lá em Marcos capítulo 4, verso 38, tem a passagem do barco da tempestade, aonde ali os discípulos começam a se desesperar e ter medo, ao ponto de falar que estavam quase a morrer, porque as águas estavam entrando no barco e eles não conseguiam jogar para fora mais as águas. As águas estavam fazendo com que o barco se afundasse. Aí Jesus, ele estava o quê? Dormindo na polpa do barco. A tempestade balançando o barco para lá e para cá, os discípulos gritando desesperados, e Jesus dormindo, descansando. Davi estava dormindo e descansando em meio aos problemas. Jesus ele estava descansando porque ele confiava no Pai. O Pai está comigo, então onde eu estiver, se tiver uma tempestade vai se acalmar, se tiver alguma tribulação vai acabar, porque o Pai está comigo. Davi, ele cria que Deus estava com ele, o sustentando em todo o tempo. Então é pela fé que você vai dormir tranquilo na sua cama, por mais que o mundo inteiro esteja desabando sobre a sua cabeça. É pela fé, Senhor, eu durmo porque o Senhor me sustenta. Não preciso tomar remédio de dizepância, porque o Senhor é esse remédio meu. O Senhor me sustenta. O Senhor me acalma. Isso é fé, irmão. Davi tinha fé. Jesus então muito mais, Filho de Deus, ele estava ali naquele ponto do barco descansando, e com certeza ele sentiu o movimento do barco ali, mas ele estava tranquilo. Na hora que o papai quiser, ele acalma isso aqui, então eu vou levantar, vou acalmar isso aqui. Gente, a gente não tem que se desesperar, ficar sem dormir, noite sem dormir, se desesperar, tremendo com ansiedade, não, irmãos. Você tem um Deus que te sustenta. Você tem Jesus Cristo na sua vida, o Espírito Santo te sustenta e te fortalece. Não tem por que perder noite de sonos, não tem por que andar ansioso, porque Jesus, ele está conosco em todo o tempo. Se ele no barco lá estava no meio da tempestade com os discípulos, no meio da tribulação que você passa e eu passo, ele está conosco, nos guiando, segurando nós pela mão. Pedro ele estava afundando lá, depois de ter pisado na água e por falta de fé começou a afundar. Pedro estava afundando, a tempestade parou? Não parou. Jesus chegou até ele, segurou a mão,
A tempestade parou? Não parou. Pegou Pedrão, levou para o barco. Só quando entrou no barco, diz a palavra, que a tempestade cessou. Jesus, ele não vai estar com você só quando tiver bonança, não. Durante a tempestade, ele está ainda mais com você e comigo. Não perca a sua fé nele. Pare de ficar choramingando pelos cantos, falando: o Senhor me abandonou. Não, ele não te abandonou. Ele continua te sustentando na destra dele. Ele é Deus. E ele cuida dos seus. No Salmo 4, verso 8, fala: 4, verso 8: em paz me deitarei. Isso aqui vai ficar para a próxima mensagem, para explicar esse versículo. Em paz me deitarei e dormirei. Em paz. Quem é a nossa paz? Jesus. Então por que você se atribula a sua mente para dormir? E eu falo isso de exemplo meu próprio mesmo. Já passei por tantos problemas na minha cabeça, que eu chegava e deitava na cama e eu roncava, mas dormia à vontade, rapaz. Porque eu creio que Jesus estava comigo. Jesus era o meu sustento, que no tempo oportuno dele, as coisas iriam. Claro, que quando eu acordava, meu pensamento começava. Aí, opa, da cama o pensamento, tá difícil, esse aqui tá tribuloso. Mas quando eu ia dormir, eu dormia tranquilo, roncava. A minha esposa vê lá, eu durmo tranquilo. Por mais que o problema não esteja lá no alto, o gigante seja grande, eu durmo tranquilo. O Senhor está me sustentando, está me guardando. Quando acordar, eu me preocupo com isso, mas meu sono ninguém tira. Nem o seu demônio tira o meu sono, porque Jesus está me guardando e me sustentando. É assim, irmão. É confiar. Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Não deixe os problemas afligir a sua mente, porque o diabo quer isso, quer te atormentar. O diabo quer deixar você, preocupado todo dia, aflito todo dia. Fala para ele: ô sujo, ô demônio imundo, o meu Jesus me sustenta. Aquele que te venceu na cruz do Calvário é o que me sustenta. Então se ele te venceu, eu também já te venci. Sai daqui, reda para trás, vai embora. Sai da minha cabeça, porque a minha cabeça que pertence somente ao meu Deus de paz. É isso, irmãos. Confronte com fé no Senhor. Verso 6: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Davi, então, ele afirma sua fé no Senhor. Ele clama ao Senhor confiando que Deus está ouvindo. Versículo 4, versículo 5, ele confia sua fé, que Deus o sustenta. E no verso 6 ele vem afirmar o seguinte: olha, eu não vou ter medo, Pai, de multidões que estão contra mim, porque agora meu exército que está comigo diminuiu, porque a grande parte agora está contra mim. Inimigos, amigos e meu filho está contra mim. Então o exército que eu tenho comigo agora diminuiu. Então eu não vou ter medo, Pai, mais de milhares que se puserem contra mim ao meu redor. Eu não vou ter medo. Por quê? Porque o Senhor é que me dá a coragem. Lá em Jesus, diante da multidão, lá no João 18, verso 4 ao 6, Jesus estava para ser preso. E aí chega Judas e o trai. Só que acontece algo interessante. Aquele povo que estava com coisas na mão para poder talvez bater em Jesus, quando eles viram Jesus, viram quem era a quem eles iriam prender, diz a palavra que eles caíram por terra. Ou seja, as multidões que vêm contra a sua vida não têm poder para bater a sua fé. Jesus mostrou isso para nós lá, porque o Pai estava com ele, e ele estava com o Pai, e nessa comunhão o Pai o guardava e o protegia. Davi estava com o Pai, Davi estava com Deus, Davi estava alinhado em intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e com isso ele não tinha medo daqueles que vinham contra ele. Olha só, quantas vezes Saul ia até Davi, só que não chegou a matar Davi. Saul corria para lá e para cá tentando matar Davi, mas Deus estava sempre guardando o filho dele. Davi enfrentou um gigante que todo mundo estava com medo, o Golias. Todo mundo tinha medo daquele gigante, 2 metros de altura praticamente, 1,90 se não me engano fala a palavra. Aí, o gigante todo cheio de armadura. Ali era uma multidão, porque o exército israelita com medo de um gigante. Então um gigante representando uma multidão. Davi foi contra ele na força do Senhor dos Exércitos. Então por que nós tememos com pequenos problemas em nossa vida, irmãos?
Porque nós tememos com pequenas aflições, ou até com grandes aflições, não há o que temer, porque Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele está conosco, segurando a nossa mão, ancorados nós, Ele, no Espírito. Ele nos fortalece e Ele nos guarda. Então não tema as circunstâncias, porque o nosso Senhor Jesus é maior do que as circunstâncias das nossas vidas. O nosso Senhor Jesus é maior do que as multidões de problemas que se afloram contra nós. O nosso Senhor Jesus, Ele é todo poderoso. Versículo 7. Levanta-te, ó Senhor, diz Davi, salva-me, ó meu Deus. Levanta-te. Davi, ele fala no sentido do seguinte: Senhor, eu preciso urgentemente do Senhor comigo. Eu preciso que o Senhor esteja de prontidão. Levanta-te. Preciso que o Senhor esteja de prontidão para me ajudar. Salva-me, ó meu Deus. Eu estou desesperado. Estou com medo do que podem fazer contra mim. Salva-me, ó Senhor. E fere no queixo a todos os meus inimigos. Quebra os dentes aos ímpios. Davi estava nervoso. O desespero, ele me mandou Deus quebrar o dente dos inimigos. Vai fazer isso com seus inimigos hoje não, irmão. Nós vamos ver o tempo da graça. Hoje a gente ora para Deus perdoar e transformar o coração dos nossos inimigos. Amém? Amém. Quebra dente não. Aí Davi, ele faz uma oração desesperada: Senhor, salva-me. Senhor, levanta-te, porque eu estou com muito medo. Então fere meus inimigos para que não se levantem mais contra mim. Davi, ele ora por livramento, lembrando que Deus tem todo o poder para acabar com seus inimigos quando Ele quiser. Senhor, me livra deste mal, me livra dos meus inimigos, pois eu preciso que o Senhor venha demonstrar o teu poder a eles, para que eles vejam a sua glória. Senhor, nossa oração, me livra dos meus problemas. Senhor, estão se levantando contra mim. Para fechar a boca pode, viu? Fecha a boca dos meus inimigos, para que, Senhor Deus, eles vejam a glória do Senhor, para que eles contemplem que o Senhor é Deus, que eles estão lutando não é contra mim, mas é contra o Senhor. Essa é a nossa oração. Verso 7, então, na ressurreição, Deus se levantou em vitória. A cruz para o mundo parecia derrota. Olha lá, vencemos Jesus Cristo. Vencemos aquele que se chamava Filho de Deus. Vencemos aquele que se chamava Rei dos Reis. Olha, ela morreu na cruz, está morto. Errado. No terceiro dia ele ressuscitou. Então ele venceu o poder do pecado. Ele quebrou o poder do pecado e venceu a morte por mim e por você. Ou seja, Deus Pai salvou o seu Filho naquele momento de angústia. Deus Pai o livrou e venceu os inimigos através de bater neles? Não, através de demonstrar a vitória do Filho na cruz do Calvário. Deus vai mostrar para as pessoas, seus inimigos, a vitória sua. Ele não vai derrotar os seus inimigos, vai mostrar a sua vitória nele para os seus inimigos, para que contemple que Ele é Deus sobre a sua vida. E aqui, através da vitória que Ele concedeu para você, de noites e noites orando, perseverando, clamando a Ele, e o mundo vai ver assim: opa, eu não vou bater nele mais não, nela mais não, porque eu bato, mas olha só, eu estou passando por isso agora. O que está acontecendo comigo? É a justiça de Deus. Está batendo no filhinho dele, uma filhinha dele, Deus guarda. A justiça não vem de nós, a justiça vem de quem? De Deus. Deus fala que a vingança pertence somente a Ele. A gente não deve desejar mal, mas Deus, Ele faz justiça. A gente deseja o bem, e Deus vai operar segundo a reta justiça dele em prol daqueles que nos perseguem. Mas saiba que a vitória já está garantida em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Versículo 8, para finalizarmos. A salvação vem do Senhor. Davi agora afirma o seguinte: Senhor, eu não tenho salvação nas minhas forças, porque eu não tenho como vencer o meu filho, vencer essa multidão de inimigos contra mim. Eu estou fraco e debilitado. A salvação vem somente do Senhor. Então, Senhor, se a salvação vem só do Senhor, sobre o teu povo, Pai, seja a tua bênção. Davi ora pelos seus inimigos, agora falando: Senhor, abençoe o teu povo. Assim Jesus fala lá na cruz: Pai, perdoa-os, por não sabem o que fazem. Davi fala: Senhor, abençoe o teu povo, sobre eles seja a tua bênção. Jó
para com seus amigos que o caluniou, ele abençoa os seus amigos. Ele não calunia, ele não fala que Deus te amaldiçoe. Não, ele ora e abençoa a quem o caluniou. E o que Deus fez com Jó? Dobrou as bênçãos na vida de Jó. Abençoe a seus inimigos. Como eu disse, a justiça e a vingança pertencem a Deus. O nosso dever é amar aos nossos inimigos. O nosso dever é amar ao nosso próximo. Por não importa o que ele fez contra a sua vida e contra a minha vida, ame, e é Deus quem vai tratar dessa pessoa. Amém? Em Mateus 1, 21, abre por favor. Mateus capítulo 1, verso 21. Mateus capítulo 1, verso 21. Louvado seja Deus. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mateus 1, 21, perdão. Ela, Maria, dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus. Por que o nome de Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Davi, sem conhecer Jesus, porque conhecia Deus naquela época, ele já declarava profeticamente que só haveria um nome que poderia salvar a humanidade. Qual que é esse nome? Jesus Cristo. Davi, ele profetiza aqui naquele momento: Senhor, a salvação vem do Senhor. Aí vem aqui no ano zero romano, Jesus nasce, a salvação veio. Maria, vai, dá luz. A quem, Senhor? O Salvador da humanidade. Jesus Cristo, só este nome salva. E Davi já reconhecia sem conhecer a Cristo, conhecia a Deus Pai. Ele profetiza: só o Senhor salvará toda a humanidade. Sobre o teu povo, Senhor, seja a tua bênção através do teu nome, que é exaltado sobre todo nome. Jesus Cristo, nosso Senhor. Abra por favor Efésios 1:3, última passagem para terminarmos. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem? No Pai? Não, em Cristo Jesus. Então Davi profetiza: a salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo seja o que? A tua bênção. Ou seja, Deus Pai, a salvação vem pelo teu Filho Jesus Cristo, que virá pela humanidade. E ao vir Jesus Cristo, e ao ali se consumar e ressuscitar, nas regiões celestiais, abençoará todo o povo que nele crê, que nele espera, que nele confia. Então você e eu, nós temos o que? Em Cristo, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, se você está passando por algo, creia que tem uma bênção guardadinha para você. No tempo oportuno a bênção chega. Tenha fé e persevere. Porque Paulo falou claramente: em Cristo Jesus nós temos reservado bênçãos espirituais para cada um que crê nele com toda a sua fé. Para finalizar, o Salmo 3 aponta para Cristo como nosso Rei justo, que foi traído e foi cercado, mas ele foi o que? Vitorioso. Davi, como eu falei, ele tipifica Cristo nesse tempo, perseguido por seu próprio povo, mas ele foi sustentado por Deus. Jesus foi sustentado pelo Pai, e nós somos sustentados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Se você hoje está cercado por inimigos, dores ou dúvidas, olhe para Jesus Cristo, porque Ele é o escudo que nos protege, Ele é a glória que nos restaura, Ele é a voz que nos responde, e Ele é o Salvador que venceu por nós. Amém? E as palmas exaltamos ao nome